Olá, olá, boa tarde. Já me ouvem agora? Tudo ok? Tudo ok ou not ok? Esse Natal, muitas prendinhas ou muito dinheiro gasto? Muitas prendinhas ou muito dinheiro gasto? Muita comida? Isso também é verdade. Haja comida. Boa tarde, boa tarde. Então, alguém ainda com álcool para falar? Ou continuam todos com vergonha e ninguém quer falar um bocadinho? Eu é que gosto. Então, ninguém quer falar, é? Estamos 11. Então estamos poucos. Uma menina. Aliás, acho que só temos... Ah, não. Temos ali o Nuno. Muito bem. Marta, Telma, Luísa, Ângela, Catarina, Nuno. Outra Marta. Ana, Gonçalo. Estamos aqui o Gonçalo, a Daniela, o Gabriel e a Soraya. Muito bem. Quem é que quer falar? Quem é que se... Hoje diga... Só dizer boa tarde. Não precisam dizer mais nada. Só quero que... Boa tarde aos restantes colegas. Eu bebi uma garrafa de whisky. Ninguém quer falar? Ninguém se oferece? Não me acredito. Tudo muito tímido. Já pensaram? Daqui a uns anos, vocês até podem estar na minha função? Não acham interessante? Sim, senhora. Está bem. Entretanto, entrou mais. Muito bem. Pode ser, Soraya. Não tem mal. Faz do Olá, Bilac. Pode ser, Soraya? Só uma boa tarde. Certeza que sair rouco é do micro. Não tem nada a ver. Pode ser, Soraya? Ou não? Não me acredito. Só lá. Ok, muito bem. É só autorizarem no seu. Em cima, exatamente. Olha lá. Muito boa tarde, Soraya. Olá. Olá. É só mesmo. Já fugiste? Não, Afinal não foi só um olá, também já foi um não. Que tal esse Natal? Foi porreiro? não. O meu Não. namorado estou positivo, estou fechada em casa, positivo. E... Pois Estamos é. E todos eu avisei, positivos. protejam-se, que ele anda aí outra vez. Muito mal. Pois, imagino. Conheço muita gente nessa situação, em isolamento, Está devido a muito esta... mal. Pronto, acontece, são coisas que acontecem. Está bem. E em relação ao curso, está a gostar? Sim, está a correr bem. Está a correr bem? Tenho uma Pronto. aula atrasada por causa do trabalho, mas tenho as Uhum. passwords todas das que tenho assistido. Tipo esta, não é que estou a assistir e não a consigo validar hoje. Ok, muito bem. Pronto, é assim, em relação a isso que estava a dizer, Soraya, vocês podem sempre fazer uma aula atrasada e a aula do mesmo dia, que ele deixa. Ai, não sabia. Então vou tentar Deixa, hoje. mas tem que ser ao contrário. Ou seja, se fizerem a de hoje e tentarem fazer uma atrasada, não dá. Mas até se fizerem uma atrasada e a de hoje, ele vai-vos deixar, mesmo sendo no mesmo Ok. dia. Portanto, a do mesmo dia ele deixa-vos fazer, e se antes, a do mesmo dia, vocês fizerem uma atrasada, ele vai-vos deixar fazer duas. Porque estão a fazer nesse mesmo dia, ok? Por exemplo, se for amanhã, já não consegue fazer nenhuma, ou seja, consegue fazer uma, já não consegue fazer a outra. Ok. Ok. Obrigada, Soraya. Custou Eu vou alguma desligar coisa? agora. Sim, sim. Não, mas agora é a vez dos outros. Exatamente. Obrigada por este bocadinho.
Como viram, não custa nada, meninos. Ninguém mata ninguém. Ora bem, prontos para começar? Sim? Agora já vão responder todos. Sim! Sim, vamos lá então começar? Ok. Muito bem. Vamos terminar então os sinais de proibição, que foi onde ficámos na quinta-feira. Ok? E para além de terminarmos os sinais de proibição, vamos ainda dar os sinais de obrigação, os sinais de prescrição específica, e é aqui que vamos terminar os sinais de regulamentação. Eu vou já mostrar outra vez aquele quadro, ok? Vamos voltar sempre ao quadro, como eu vos disse, para que não haja dúvidas em relação àquilo e da importância daquele cronograma dos sinais verticais, ok? E já vamos hoje iniciar outra classe, que vai ser os sinais de indicação, e nos sinais de indicação, que vão ser subdivididos em muitas subclasses, hoje vamos dar, que normalmente é, em termos dos de indicação, é a classe maior pertencente aos sinais de indicação, que é os sinais de informação. Portanto, continuamos na sinalização vertical, ok? Certo? E continuamos nos sinais de regulamentação, certo? E vamos terminar os de proibição, vamos dar os de obrigação, vamos dar os de prescrição específica, que se subdividem em 3 subclasses: seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. E vamos falar então, ou começar os sinais de indicação, apenas e só falando nos sinais de informação. Para amanhã vão ficar os restantes sinais de indicação. Ok? Pronto, isto, como eu vos disse, continua a ser muito importante por tudo aquilo que nós já falámos e temos vindo a falar nas últimas aulas. O tipo de perguntas que fazem é muito importante vocês perceberem as mesmas e perceberem realmente o que é que eles vos estão a perguntar. É de classe, é de perigo, é de regulamentação, é de cedência de passagem, um nome, ok? Tudo aquilo que temos vindo a falar, e é importante então fazermos sempre este enquadramento e falarmos sempre neste cronograma, ok? Atenção a isso. Muitas das perguntas que vocês erram é devido a este tipo de situações, ok? Vamos então agora terminar, e eu penso que nós íamos neste sinal assim, aqui. Corrijam-me, era aqui que nós estávamos? Penso que o último que demos até foi este. Recordam-se ou não? Alguém apontou? Ok. Pronto, eu também acho que foi este que nós ficámos, exatamente. Pronto, e repetindo, ok? Já agora repetindo, e foi um dos sinais que eu também chamei a atenção. Vocês têm sempre que identificar esta imagem que eu estou a rodear agora. Conseguem ver a minha marcação? O que eu estou a marcar? Sim? Pronto. Vocês tendem, e normalmente, porque é assim que eu também vos disse, esta imagem é associada aos veículos de mercadorias. Portanto, mercadorias, ok? Não se esqueçam que no caso específico e apenas e só neste sinal, esta imagem não quer dizer nada em relação ao tipo de veículo, ou seja, se é de mercadorias ou passageiros. Ignoram, basicamente, é como se ignorassem isto, e apenas têm que dizer que este sinal proíbe a todos os veículos que tenham um comprimento superior a 10 metros. Atenção! Vai ser válido para os sinais seguintes. É superior. Quer dizer que com 10 metros, nesse caso, esse veículo, tendo um comprimento igual a 10 metros, poderá circular. Portanto, só está proibido comprimento superior. Assim como os seguintes. Neste caso, será largura superior a 2 metros. E neste caso, será todos os veículos com uma altura superior a 3,5 metros. Sempre superior. Atenção que eles utilizam muito isto de tem 2 metros de largura. Pode? Pode. Só está proibido com mais de 2 metros de largura. Atenção, dependendo do número que lá está.
Os exemplos são estes, 2 metros e 3 metros e meio. Normalmente são estes que vos saem, mas pode ser um que diga 1,5 ou 1 metro, por exemplo. Okay? Normalmente é este que eles utilizam. E são os mesmos que vos saem. Mas, por isso é que também aqui, se vocês repararem, diz... Não tenho aqui os metros, não é? Porque pode variar. Okay? Dependendo da... É como a velocidade, por exemplo. Depois temos este que sai muitas vezes. E este tem a ver com a distância de segurança mínima. Ou seja, este sinal proíbe-nos de ir a menos de 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Ok? Nós podemos ir a 70, podemos ir a 71, podemos ir a 75, podemos ir a 80. Não podemos ir a menos de 70 metros. Ou seja, é distância de segurança mínima para o veículo que vai à minha frente. Ok? Depois, proibição de... Deixem-me, para conseguir editar, vou puxar mais aqui um bocadinho abaixo. Ok, muito bem. Estamos proibidos de virar à direita na próxima intersecção. Ok? Estamos proibidos de mudar de direção à esquerda na próxima intersecção. Portanto, isto é válido apenas e só para a próxima intersecção que vocês apanharem. Ok? Aqui já é proibição de invertermos o sentido de marcha. O que é inverter o sentido de marcha? É a manobra que nos permite passar a circular em sentido contrário ao que estávamos a circular inicialmente. Portanto, é basicamente dar a volta. Uma coisa importante sobre estes 3 sinais. Uma coisa muito importante em relação a estes 3 sinais. Por exemplo, principalmente nestes 2, não quer dizer que num local onde seja proibido virar à direita ou proibido virar à esquerda, que seja proibido inverter o sentido de marcha. Portanto, pode ser proibido nós mudarmos de direção, mas pode ser permitido inverter o sentido de marcha. Como pode ser permitido mudar de direção e ser proibido inverter o sentido de marcha? Ok? Portanto, um sinal não proíbe... Ou seja, se é proibido mudar de direção, não significa que seja proibido inverter o sentido de marcha. E se for proibido inverter o sentido de marcha, não quer dizer que seja proibido mudar de direção. Fiz-me entender? Portanto, uma coisa não proíbe um sinal, não proíbe o outro. Ok? Está entendido isto que eu acabei de explicar? Há locais onde vocês vão, por exemplo, poder inverter o sentido de marcha, mas não vão poder mudar de direção à esquerda. E há outros locais em que vocês podem mudar de direção à esquerda e não vai ser permitido inverter o sentido de marcha. Podem ser ambas permitidas. Podem. Ok? Mas isso também depende do resto da sinalização que vocês tenham, da fisionomia do próprio local. Ok? Da sinalização complementar que possa ter. Portanto, isto depois carece sempre da observação da imagem. Ok? Depois, um muito conhecido, e obviamente aqui vocês sabem que lá dentro vai-vos aparecer com 40, com 50, com 80, com 100, com 120. Portanto, o importante é vocês perceberem que representa a velocidade máxima, ou seja, eu estou a utilizar sempre esta linguagem porque é o que eles utilizam. Portanto, eu estou proibido, o nome do sinal é proibição de exceder a velocidade inscrita no sinal. Neste caso, não posso exceder a velocidade de 40. Então, se eu não posso exceder... A linguagem que eles utilizam é a velocidade máxima permitida. Ok? Portanto, eu estou proibido de exceder, de ultrapassar aquele limite de velocidade, certo? Portanto, é a velocidade máxima permitida. Que dependendo depois do número, acho que isso é óbvio, não é? Pode ser 40, que é o caso, como pode ser 60, como pode ser 80, como pode ser 20, como pode ser 100, como pode ser 120. Ok? Velocidade máxima permitida. Não posso ultrapassar esta velocidade. Depois, muito importante, o proibido ultrapassar. E atenção a este sinal. Porque se vocês começarem a ler bem, ok? Indicação de que é proibida a ultrapassagem de outros veículos que não sejam velocípedes, ciclomotores de 2 rodas ou motociclo de 2 rodas sem carro lateral. O que é que quer isto dizer? Isto quer dizer que
Este sinal, atenção, perante o sinal, vocês vão poder conduzir, desculpem, vão poder ultrapassar veículos de duas rodas. Portanto, se a pergunta for, perante este sinal, eu conduzindo o meu automóvel, vou poder ultrapassar um veículo de duas rodas que circula à minha frente, perante o sinal, a resposta é sim. Portanto, aquele sinal proíbe-me ultrapassar veículos que tenham 3 ou mais rodas. A partir do momento que à vossa frente vai um veículo que tenha 3, 4 rodas, 5, 6 por aí adiante, vocês não vão poder ultrapassar. Aquele sinal proíbe-vos ultrapassar. Ok? Mas, se o veículo que for à vossa frente tiver 2 rodas, aquele sinal, o sinal em si, permite-vos ultrapassar. Entendido? Entendido, sim ou não? Ok. Agora, atenção a isto. Eu posso ultrapassar, e tem lá o sinal. Ok? Nesta situação, eu posso ultrapassar o veículo que vai à minha frente? Não, porquê? Não, porque não é diretamente, Joana, não é a linha contínua. Diretamente não é a linha contínua. Agora, vocês têm que perceber uma coisa. Qual é a distância lateral que temos que dar? Exatamente, 1,5. E se eu não conseguir dar 1,5 sem pisar a linha, porque a linha contínua não proíbe ultrapassagem. A linha contínua diz não pode ser pisada nem transposta. Ou seja, se eu conseguir sem pisar, eu dando 1,5 m, não calcando a linha, vocês vão poder ultrapassar. O problema é que normalmente não existe espaço para dar 1,5 m. Então temos que ir atrás dele. Então aí vai ser proibido ultrapassar porque não temos espaço. Porque existe uma sinalização, que é a linha contínua, certo? Que diretamente não proíbe ultrapassagem, mas neste caso, indiretamente, como eu não posso pisar nem transpor, não vou ter espaço. Mas a pergunta, muitas vezes, e é aquilo que eu gostava de tentar explicar antes, é que nem sempre é feita desta maneira. Eles podem perguntar, nesta situação, posso ou não ultrapassar? E vocês, para além do sinal, vocês têm que ver realmente a tal distância lateral. Mas se a pergunta for, perante este sinal, eu posso ultrapassar, ou seja, não é diretamente naquela situação. Eles fazem a pergunta em relação ao sinal. O sinal permite-me ultrapassar veículos de duas rodas? Certo. Nesta situação, posso ultrapassar? Não posso, porque não tenho espaço para eu fazer. Estão a perceber como é que eles jogam muitas vezes com a sinalização e com a situação em si? Mesma imagem, mesmos veículos. Já tive muitos alunos, Bruno, tu explicaste-me isto, a mesma imagem, os mesmos veículos, a mesma situação, como é que aqui diz que eu posso ultrapassar e aqui diz que eu não posso ultrapassar? E eu digo assim, não, ele não te está a dizer que num sítio tu podes ultrapassar e nesse mesmo sítio não podes ultrapassar. Ele está-te a dizer que o sinal diz-te, o sinal vertical diz-te que tu podes ultrapassar. Por isso é que ele pergunta, este sinal permite nos ultrapassar veículos de duas rodas? Permite. Nesta situação, eu posso ultrapassar? É completamente diferente. Portanto, estão a perceber, às vezes, a ginástica que vocês têm que fazer, ginástica mental. Perceberam? Mas isto é uma questão de português e atenção, isto acaba por ser fácil quando vocês leem bem a pergunta. Aquela situação que eu vos digo, eles perguntam vogais, vocês respondem alhos, não vão responder vogais. E muitas vezes vocês erram porque eles estavam a falar diretamente de um sinal e vocês estão a olhar para a imagem toda. Lembrem-se de uma coisa. Vocês vão responder a 30 imagens ou a 30 perguntas. O vosso exame é 30 perguntas ou 30 imagens.
Vocês vão responder a 30 perguntas ou a 30 imagens? Alô? Exatamente. Vocês vão responder às perguntas. Não vão responder a 30 imagens. A imagem muitas vezes está lá, não vos faz falta para nada e às vezes até vos confunde. Confunde porque vocês estão a olhar para onde não devem. Porque eles perguntam-vos uma coisa e vocês estão a olhar para o pacote inteiro, como eu costumo dizer. Para a embalagem inteira. Perceberam este joguinho? Perceberam isto? Estes truques que vocês chamam ratoeiras e que acabam... Ok, para vocês são ratoeiras quando não se dedicam como se devem dedicar. Se vocês virem o código, como eu disse, para aprender, não para decorar, vocês chegam lá e não têm problemas nenhuns. Decorando, vão tornar a vossa tarefa muito mais difícil. Muito mais depois, esta situação nos aparece numa aula de condução e vocês ficam com dúvidas porque não ontem o meu pai acabou de ultrapassar um veículo nestas situações. Mas nós podemos? Não. E bom, instrutor, ultrapasse. Ou até às vezes em exame perguntam ao examinador se tem que ultrapassar ou não. E o examinador, eu estou aqui para avaliar. Faz o que entender. Percebem a ideia? Ok? Portanto, é mesmo... Lá está. Temos que ver sempre para o dia-a-dia. Não decorem. Isto é percebido, foi explicado e é fácil de entender. Tá? Certo? Alguma dúvida? Podemos continuar? Portanto, este sinal proíbe-me ultrapassar veículos que tenham 3 ou mais rodas. Quer dizer que, reunidas todas as condições, o sinal permite-me ultrapassar veículos de 2 rodas. O que é normal acontecer é que nas situações que vos saem, com a situação da nova lei do metro, da distância de segurança lateral do 1,5 m, vocês não vão ter espaço e não vão poder ultrapassar, mesmo sendo veículos de 2 rodas. Agora, o sinal permite-vos. O sinal dá-vos autorização para vocês ultrapassarem um veículo de 2 rodas. O sinal dá-vos essa autorização. Perante o sinal, vocês vão poder, estão ali, ultrapassar velocípedos, vão poder ultrapassar ciclomotores de 2 rodas e vão poder ultrapassar motociclos de 2 rodas. Lá está, sem carro lateral, por isso é que serão motociclos simples, que é a mesma coisa. Vão poder. Estão proibidos de 3 ou mais rodas. E esses proíbe sempre. Mesmo que tenhamos espaço, não podemos. O sinal não nos permite. Ok? Pronto. Depois temos... Posso avançar? Alguma dúvida em relação àquele sinal? Ok? Pronto. Depois temos os outros sinais que nos indicam, só um bocadinho, os pesados não podem ultrapassar, e aqui não podem ultrapassar, seja automóvel, seja motociclo, seja o que for. Portanto, os pesados não podem ultrapassar. Os motociclos não podem ultrapassar. Ok? Portanto, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e velocípedes não podem ultrapassar, independentemente do outro veículo, não podem ultrapassar outro tipo de veículos. Ok? Já agora, imaginem, estão a ver mais ou menos, vocês já fizeram alguns testes e vocês sabem que nós somos sempre aquele, não é? O carrinho que às vezes aparece aqui, não é? Assim na imagem, não é? Temos a imagem completa e aparece às vezes aqui o volante, certo? Ou as mãozinhas, não é? Nós somos sempre o da imagem, não é? O que só se vê às vezes um bocadinho de tablier ou à frente do veículo, certo? Portanto, estão a imaginar mais ou menos isso. Correto? Deixem-me só aqui apagar. Ok. E aparece-vos o sinalzinho do motociclo, ok? Se eu perguntar-vos que veículos estão proibidos de ultrapassar, vocês dizem o sinal proíbe a ultrapassagem de quê? De motociclos, ciclomotores, certo? Uma pergunta. Aquele sinal o que é que significa? E vocês respondem, procuram uma resposta a dizer proibição de ultrapassar
os motociclos, os ciclomotores, os quadriciclos, os velocípedos estão proibidos de ultrapassar. Certo? Ok. Mesmo? Agora, imagina que eu pergunto: que tipo de veículos estamos proibidos de ultrapassar? A pergunta é simples. Que tipo de veículos estamos proibidos... Nós, que tipo de veículos estamos proibidos de ultrapassar? Que veículos é que nós estamos a conduzir? Que veículos é que nós estamos a conduzir? Eu disse, nós somos sempre o da imagem. Nós somos o de... Respondam só isto. Nós somos o da imagem. Ok? Que veículos nós estamos a conduzir? Como é que chama o veículo que vocês estão a tirar a carta? Um automóvel quê? Ligeiro. Esqueçam a pergunta que eu fiz há bocado. Vocês estão a tirar a carta de quê? A maior parte de vocês. Automóvel. E eu disse, temos uma imagem em que aparece o automóvel que nós estamos a conduzir. O automóvel é sempre o da imagem. Ok? E eu pergunto, se a pergunta for, que veículos é que nós estamos proibidos de ultrapassar? Nós estamos a conduzir um automóvel. Que veículos nós estamos proibidos de ultrapassar? Perante o sinal. Não chegaram lá ainda? Eu não me estou a tentar confundir. Isto sai. E estou-vos a tentar elucidar e explicar o motivo. Imaginem uma pergunta. Vocês estão aí à frente do computador a fazer uma pergunta, ok? E tem o nosso carro. E nós estamos a conduzir um automóvel nesse momento. E aparece-vos este sinal à frente. Este sinal é para nós ou não? É para nós o sinal? Não é. Então, Marta, Marta, é só ouvires. Nós estamos a conduzir um automóvel, ok? Temos uma imagem com um automóvel, ok? Certo? E nós estamos a conduzir esse automóvel. E aparece-nos este sinal, que é aquele que nós estamos a dar, que é este aqui. A Telma já lá chegou. É que é assim mesmo a pergunta. A pergunta é, que tipo de veículos é que nós estamos proibidos? Nós não estamos proibidos de ultrapassar nenhum. Quem está proibido é os motociclos. Eu só estou a perguntar, ok, vocês vão a conduzir este carro, um automóvel, certo? Aparece o sinal, os motociclos não podem ultrapassar. É para nós aquele sinal? Nós estamos proibidos de ultrapassar ou são os motociclos que estão a ultrapassar? São os motociclos que estão proibidos de ultrapassar. Então nós podemos ultrapassar qualquer um. Então é nenhuns, ou seja, nós não estamos proibidos de ultrapassar. Quem está proibido de ultrapassar é os motociclos. Isto é português. Lá está. Ou fazem a pergunta diretamente para o sinal. O que é que o sinal nos indica? Indica que os motociclos não podem ultrapassar. Agora, nós, condutor de automóveis, que é isso que eles querem que vocês associem, porque está lá a imagem, estamos proibidos de ultrapassar? Não estamos proibidos de ultrapassar, porque quem está é os motociclos. Já vos dei um nó? Já vos dei um nó na cabeça? Ou já está percebido agora? A pergunta vai-vos sair. Se vocês praticarem, a pergunta vai-vos sair, de certeza absoluta. É só vocês praticarem na Drivebox. Façam. Leiam as perguntas todas que lá têm, já feitas por nós. Façam vários testes temáticos e vocês vão ver se não vos vai sair perguntas deste tipo. Ok? Atenção a esta aula. Como eu disse na última aula, é das aulas com mais reprovações internas. Reprovações internas, tipo na Drivebox.
Ok? É que normalmente vocês bloqueiam, que os vossos colegas bloquearam mais vezes nas 11 turmas anteriores. Ok? Pronto. Vamos avançando. Estacionamento proibido. Ok? E paragem e estacionamento proibido. Tem a cruz. Portanto, só um traço, estacionamento proibido. 2 traços, ou fazer o X, estacionamento e paragem proibidos. Depois, proibição de utilização dos sinais sonoros. É proibido a utilização dos sinais sonoros. Paragem obrigatória na alfândega, ok? E paragem obrigatória na portagem, sendo que aqui, que agora o nome é outras paragens obrigatórias, sendo que aqui há um determinado tipo de veículos que não têm que parar. Quais são os veículos que não precisam de parar na portagem? Os veículos que possuem o quê? Exatamente. Identificador de via verde. E não se esqueça que o identificador de via verde é atribuído ao veículo. Cada veículo tem um, não é que a cada condutor. Ok? Pronto. Depois, deixa-me só ir aqui. Muito bem. Depois temos o fim. Primeira nota que tem que fixar. Apesar de indicarem fim de proibição, se vos perguntar, este sinal é de proibição. O que é que ele indica? Fim da proibição. Portanto, qualquer um destes sinais que vamos dar agora não deixam de ser de proibição, apesar de indicar fim da proibição. Este sinal é de proibição. Indica fim da proibição. Este, que não tem nada escrito lá dentro, é fim de todas as proibições impostas anteriormente. Portanto, imagina que havia uma proibição de velocidade máxima, havia uma proibição de ultrapassagem, haveria uma proibição de circulação de algum tipo de veículo. Basta pôr este e este anula logo essas 3 proibições. Só não anula proibições a veículos ou seja, que proíba, por exemplo, a paragem e estacionamento. Não anula, porque só anula as que estão a veículos em marcha, portanto, em circulação. Portanto, proibições que são impostas a veículos que estejam em marcha, em circulação, a andar, são anuladas por este sinal. Não anula, por exemplo, a paragem e estacionamento. Depois, tem aqueles que indicam fim, são específicos, ou seja, neste caso é o fim da limitação de velocidade, ou seja, deixa de haver... ok, Soraya? Depois vês a gravação. Ok, Soraya? Força. Portanto, este indica fim da limitação de velocidade, ou seja, deixa de haver limite máximo imposto por sinalização. Obviamente, se não havendo outro sinal, passa a existir a lei. Por exemplo, se estivéssemos dentro de uma localidade, deixava de ser 40 e passava a ser o quê? Antes do sinal era 40, certo? E depois do sinal? Se fosse dentro de uma localidade, qual é que passava a ser o limite máximo? Exatamente, 50, que é o limite máximo pela lei dentro de uma localidade. Ok? Portanto, deixa de haver limite imposto por sinalização e passa a haver limite imposto pela lei. Ok? Limite máximo. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis, depois para pesados, fim da proibição de ultrapassar para motociclos, fim da paragem ou estacionamento proibidos, fim da proibição da utilização dos sinais sonoros. E terminamos então os de proibição. Deixem-me só correr aqui um bocadinho. Passamos então agora para os sinais de obrigação. Ok? E os sinais de obrigação vão-me obrigar a um determinado procedimento. Obrigar. Identificados, redondos, azuis. Vão-me obrigar. Ou seja, eu obrigatoriamente tenho que cumprir. E temos estes todos que vocês estão a ver aí. Esses são 5 ou 6? 5, se não me engano. 6. Não, 5. Exatamente, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês repararem no nome,
são todos com o mesmo nome. Sentido obrigatório. Basicamente, indicam que nós obrigatoriamente temos que seguir no sentido da orientação da seta. Ou seja, somos obrigados a ir à direita, somos obrigados a ir à esquerda. Indiretamente está-nos a dizer, por exemplo, o primeiro, se sou obrigado a ir para a direita, quer dizer que é proibido ir em frente e pode ser proibido ir para a esquerda, se tiver lá outras vias. Certo? Portanto, se eu sou obrigado a ir para um determinado local, quer dizer que é proibido ir para os outros. Ok? Depois sou obrigado a seguir em frente. Só significa que eu sou obrigado a ir para lá. Não significa que eu, por exemplo, vou entrar numa via de sentido único, em que vem carros em sentido contrário. Não é isso que ele me está a dizer. Ele está-me a dizer, eu estou aqui, tenho este sinal redondo à minha frente e eu aqui só posso ir para ali. É só isso que ele me diz. Obriga-me a ir em frente. Não podem, que é uma coisa que vocês fazem, e nós ainda vamos dar hoje, confundir com o quadrado com a setinha branca. É diferente e muito diferente. E vocês enganam-se nisto. Este obriga-me, é da obrigação, obriga-me a seguir na orientação da seta. Este também à esquerda e este à direita. A partir do momento que temos dois sentidos obrigatórios, ou seja, existem duas possibilidades, então o sinal passa a ser, deixa de ser de sentido obrigatório e passa a ser o nome sentidos obrigatórios possíveis. Ou seja, eu posso ir em frente ou mudar de direção à esquerda, eu posso ir em frente ou mudar de direção à direita, ou eu posso mudar de direção à esquerda ou mudar de direção à direita. Depois, muitas vezes, vai depender, obviamente, do nosso posicionamento. Mas chamam-se, então, sentidos obrigatórios possíveis. Depois temos estes dois, ok? Eu vou já puxar acima, em que, atenção, seta na diagonal não quer dizer, tanto um como o outro, não quer dizer obrigatório virar à esquerda ou obrigatório virar à direita. Nada disso. Estes sinais são utilizados quando existe, chegamos a um determinado cruzamento e muitas vezes tem aquela placa oval ou às vezes circular. E na extremidade da placa tem o sinal. Em que ele está-nos a indicar o quê? Ok, eu sou obrigado a contornar este obstáculo, se o sinal for este, sou obrigado a chegar ali e contornar pela direita. E depois eu chego aqui, eu posso ir ou para a direita ou posso ir para a esquerda. Portanto, o que este sinal me indica é a obrigação de contornar pela direita ou a obrigação de contornar, desculpem lá, a seta tem que ser sempre mais na diagonal, ok? Pela esquerda. Portanto, que é o que vocês estão a ver aqui. Contornar o obstáculo pela direita, contornar o obstáculo pela esquerda. Portanto, eu não sou obrigado nem a virar à direita, nem a virar à esquerda. Eu sou obrigado a contornar o obstáculo pela direita, este de cima, ou pela esquerda. Qualquer obstáculo, qualquer placa. Placa é aquilo, às vezes vocês chegam a um cruzamento ou um entroncamento e tem uma placa redonda, uma placa oval, às vezes uma placa triangular, certo? Pronto. Tendo lá a indicação do sinal, vocês obviamente têm que cumprir a indicação que vos é dada pelo sinal. Ou contornam pela direita ou contornam pela esquerda. Atenção também à linguagem que eles fazem quando eles falam no devo dar. Ok? O que é isso do devo dar? Aí vocês têm que inverter as coisas. Ou seja, qualquer coisa que seja contornada pela direita, nós estamos a dar a esquerda a essa coisa. Ou seja, é aquilo que eu estava a explicar aqui. Vocês, ao fazerem isto pela direita, estão a dar a esquerda a essa coisa. Certo? Então, sempre que vos saia este sinal, vocês estão a contornar, melhor ser assim, contornar pela direita
dando-lhe à esquerda. Portanto, vejam como é que eles fazem a pergunta. No local onde me aproximo, eu devo contornar a placa. Vocês olham, ok, contornar este sinal é pela direita. Se apontam, e tal, no próximo entroncamento ou cruzamento eu devo dar... E vocês, ok, eu sou obrigado a contornar pela direita, então devo dar à esquerda. Por exemplo, é como a rotunda. Quando é a rotunda, o que é que vocês fazem? Chegam lá, contornam pela direita, dando a esquerda ao centro da rotunda. Então, uma rotunda vai ser sempre assim. Contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Aqui, dependendo se é este o sinal ou se é este o sinal, neste caso eu contorno pela esquerda, dando a direita à interseção. Entendido? Contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Contorno pela esquerda, dou a direita. Perceberam? Pelos desenhos. Ok? Posso avançar? Rotunda. Portanto, giratório. O trânsito processa-se em sentido giratório. Sempre assim. Lá está o tal contornar pela direita, dando à esquerda. Depois temos via obrigatória para veículos de mercadorias. Via obrigatória para automóveis pesados. O novo, via obrigatória para... Eu vou já voltar atrás. Via obrigatória para motociclos. Ok. E depois, via reservada. Diferenças. Via reservada e via obrigatória. Que é para vocês perceberem logo isto. A via obrigatória quer dizer que, obrigatoriamente, estes veículos têm que circular pela mesma. Ou seja, se um veículo de mercadorias estiver a circular e vir este sinal à frente, se estiver para a esquerda ou para a direita, ele tem que sair, tem que seguir na indicação dada pelo sinal. Ou seja, se é em frente, se a via obrigatória para veículos de mercadorias é em frente, ele tem que ir em frente. Não pode utilizar outra via. É obrigatório. Nós, conduzindo um veículo de passageiros, podemos ir para lá. Eles é que têm que obrigatoriamente circular por lá. Assim como aqui os pesados. Os pesados obrigatoriamente têm que circular para aquela via. Então chama-se via obrigatória. Assim como os motociclistas. Indica que obrigatoriamente os motociclistas têm que utilizar aquela via ou aquela via de trânsito. Às vezes é só uma fila, outra vez é mesmo uma via. Outra vez é só aquela fila. E então passa a ser via de trânsito. Portanto, quando é obrigatória, e existe via obrigatória para veículos de mercadorias, para pesados e para os motociclos, que esta é recente, certo? Ok? Qualquer veículo pode utilizar, se for obrigatório, qualquer veículo pode utilizar a mesma, ok? Aquele tipo de veículos é que não podem utilizar outras, senão aquela via obrigatória para eles. Quando é reservada, e que normalmente associa-se ao corredor de circulação ou base, aí é diferente. Quer dizer que essa via é reservada a esse tipo de veículos. Ou seja, nós, conduzindo um veículo já particular, regra geral, não podemos circular pela mesma. Ou seja, é reservada àquele tipo de veículos. Transportes públicos. E aqui podemos incluir os táxis, ok? Podemos incluir os veículos prioritários. Qualquer veículo que esteja ou circule em missão urgente de socorro pode utilizar uma via reservada. Isto são a regra geral. Já agora, acrescentando, vai ser permitido, isto era só para vocês perceberem o que é a diferença entre via obrigatória e via reservada. Ok? Em relação à via reservada, vai ser permitido nós, conduzindo o nosso veículo particular, circular pela mesma, mas só nestes 4 casos. Portanto, nós poderemos utilizar uma via reservada ao transporte público apenas se formos mudar de direção, se formos ter acesso, para termos acesso à nossa propriedade, à nossa casa, para termos acesso a um parque de estacionamento
ou para termos acesso a um posto de combustível. Portanto, só nestes 4 casos, certo? É que nós, conduzindo o nosso veículo particular, podemos utilizar uma via reservada ou um corredor de circulação para transportes públicos. Acesso à nossa propriedade, acesso a um parque de estacionamento, acesso a um posto de combustível ou mudança de direção. Ok? Depois, temos mais um novo. Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Esta via só pode ser utilizada por veículos que transportem 2 ou mais pessoas, incluindo o condutor. Portanto, é nova. Não conheço nenhuma ainda na realidade. Ok? Mas o que eles dizem é que vai poder ser utilizada ou vai ser construída, certo? Para que só seja utilizada por veículos. Normalmente o que é que eles vão fazer? Deduzo eu. Vão utilizar os corredores de circulação e vão pôr também acesso a esse tipo de coisa. Ou seja, veículos que se transportarem só uma pessoa, não podem. Se transportar 2 ou mais pessoas, podem utilizar aquela via de trânsito. Ok? Depois, as pistas. Pista obrigatória para velocípedes. Pista obrigatória para peões. Pista obrigatória para cavaleiros. Portanto, obrigatoriamente, eles têm que utilizar, já que existem, e nós, não, neste caso, o outro tipo de utentes, não podemos andar, em regra geral, um automóvel não pode andar por uma pista para peões, ou por uma pista para velocípedes, por exemplo, ok? Ou para cavaleiros. Pista obrigatória pagada em manada, e depois pista obrigatória para peões e velocípedes, uma pista comum aos peões e aos velocípedes, e depois temos aqui já 2 pistas identificadas, em que temos os de velocípedes do lado esquerdo e a de peões do lado direito. Muito importante, e agora vou cá abaixo e vou lá em cima outra vez. Ok. Muito importante. Se há bocado de proibição era a velocidade máxima, este é a velocidade mínima. Ou seja, este sinal obriga-me a circular a mais de 30. Injustificadamente, não vou poder circular a menos de 30 km por hora. Sou obrigado a circular acima dos 30 km por hora. Uma situação que existe é o caso da autoestrada. Quando vocês entram na autoestrada, tem proibição 120, que não podemos ultrapassar os 120, e a mínima é 50. Portanto, injustificadamente, não podemos circular a menos, neste caso, de 30, que é o número inscrito dentro do sinal. Ok? Portanto, é velocidade mínima. Proibição, velocidade máxima. Não posso ultrapassar. Obrigação. Obriga-me a ir acima daquela velocidade. Portanto, velocidade mínima obrigatória. Depois, obrigação da colocação das correntes de neve nas rodas motoras, em 2 rodas motoras. Ok? O carro tem tração à frente, colocamos nas da frente. O carro tem tração às de trás, metemos nas de trás. O carro tem tração às 4 rodas. Podem colocar nas 4, como só, o que diz é só em 2 rodas motoras. Depois podem escolher à frente ou atrás, se o carro tiver tração às 4. Agora, se o carro tiver tração às da frente, é nas da frente que tem que colocar. Se o carro tiver tração atrás, que é as que puxam. O que é ter tração? São as rodas que puxam. São as rodas motoras são as rodas que recebem o movimento do motor. Quando vocês aceleram, é essas rodas que o motor transmite o movimento. As outras andam por ser redondas, não é? Por imposição das outras. Ok? Portanto, só somos obrigados. Mas somos obrigados. Então, não podemos passar para além do sinal sem a colocação dessas correntes de neve em 2 rodas motoras. Este é o que normalmente temos à entrada dos túneis. Agora já existem certas vias que nos obrigam. Portanto, é a obrigação de utilizar as luzes médias, ou seja, as luzes de cruzamento. Uma ala MCOM 8, ala 8, vamos dar as luzinhas. Depois, vamos aos de fim. Fim da via obrigatória para veículos de mercadorias. Fim da via obrigatória para automóveis pesados.
fim da via obrigatória para motociclos, fim da via reservada a veículos de transporte público, depois fim da pista obrigatória para velocípedes, fim da pista obrigatória para peões, fim da pista obrigatória para cavaleiros, fim da pista obrigatória para gado e manada, e depois fim da pista obrigatória para peões e velocípedes, fim da obrigação de transitar a velocidade mínima, portanto deixa de haver limite mínimo, e neste caso, qual é que passa a ser o limite mínimo? Tínhamos uma velocidade mínima de 30. Temos o fim dessa obrigação. Qual é que passa a ser a velocidade mínima? Mínima. Isso é máxima, Telmo. Máxima se for dentro de uma localidade. Se for fora já é 90. Também não falei na autoestrada, porque senão era mínima de 50. 0 é parado, certo? Qual é? É mínima para que não se cause embaraço aos outros utentes. Eu até posso ir a 5 km por hora, desde que não esteja a perturbar ninguém. Certo? Portanto, não existindo uma mínima imposta por sinalização, não existe uma mínima pela lei. Agora, o que existe é, eu não posso circular na via pública de modo a quê? A provocar embaraço. Certo? Portanto, o que vocês têm que responder é a mínima indispensável para que não cause embaraço aos outros utentes da via. Para que não esteja a causar embaraço. Eu posso circular a 10. Não posso ter uma fila de quilómetros atrás de mim porque vou a 10. Tá? Percebido ou não? Atenção, mesmo no exame de condução há examinadores que perguntam isto. Pode ser uma das perguntas. Pronto, fim da obrigação de utilização das correntes de neve, fim da obrigação de utilização das luzes de cruzamento, fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Passamos então para a classe de prescrição específica. Está entendido isso da velocidade mínima ou não? Tá? Ok. Primeira palavra-chave, número 55. Primeira palavra-chave, número 55. Como eu disse, ainda continuamos nos sinais de regulamentação, ok? E vamos terminar os sinais de regulamentação com a última classe, sinais de prescrição específica. E dentro dos sinais de prescrição específica, como eu vos disse, vão existir os sinais de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Vamos começar então pela seleção de vias. Estes sinais vão ser muito importantes, porque vos vão ajudar a vocês selecionarem a vossa via. Que via é que devem, ou que via trans é que vocês devem circular. Ou, por exemplo, imaginem que isto que vocês estão a ver aí na imagem era uma autoestrada, que diz aí A2, e que estes sinais encontravam-se mesmo assim como vocês estão a vê-los aí. Ou seja, vocês estão a circular na autoestrada, tínhamos 5 vias de trânsito, 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito, é assim que eu vi que tínhamos 5 vias de trânsito, ok? E a pergunta era simples. Eu pretendo circular no sentido A2 Sul, Setúbal, Montijo. Certo? Ok? E eu vou aqui. Estou corretamente posicionado? Ou seja, onde é que eu devia de estar? Ou, por exemplo, tinha uma resposta a dizer: disponho de 3 vias de trânsito, devo utilizar a mais à direita das 3. O que eu disse está correto? Pretendo ir em direção A2 Sul, Montijo. Disponho de 3 vias de trânsito,
1, 2, 3, devo ir na mais à direita. Certo. Em exame de condução, olha, vamos seguir em direção VCI. Olha, vamos seguir em direção Ponto do Freixo. Estou-vos a dar exemplos. Vai ser igual. Imaginem que vocês enganam-se e circulavam por aqui. Pela via de trânsito do meio. Tem 3 e eu na do meio. O que é que vos acontecia? Posicionamento de via. Contornação. Se for autoestrada muito grave, e se fosse grave era igual. Estão logo arrumados. Estão a perceber a importância? Ou seja, imagina que a pergunta, eu estou aqui neste. Estou corretamente posicionado para ir? Vai ter uma resposta a dizer o quê? A2, Algarve, Espanha. Certo ou errado? É isto. Portanto, este tipo de sinalização é nisto que vos vai ajudar. É no vosso posicionamento. Lá está. Vamos ajudar a selecionar a vossa via. E é este tipo de sinalização que vos vai ajudar. Nós vamos dar um sinal de informação. Okay? E depois de pré-sinalização, que vos vai, por exemplo, dizer assim, Porto, e uma seta para cima, e vocês vão perceber que quando... Imaginem que em vez de ter estas aqui em baixo, tinha aqui uma seta para cima. Ou seja, não tinha isto. Sabe o que é que queria dizer? Que todas as vias de trânsito, naquele momento, davam todas para ir em frente. Ou seja, se tivesse 7, eram 7 para ir para aqui. Quando tem para baixo, é que contam as setinhas. 1, 2, 3, são 3 para ir para aqui e 2 para ir para ali. Mas perceberam que eu estou... Vocês vamos dar outro tipo de sinalização, certo? Que vos vai dar que setinha para cima é todas as vias de trânsito existentes. Isto também é muito importante. Porque vocês têm lá, vamos seguir na Ponta Rábida, e aparece Ponta Rábida, aparece uma seta só para cima. E você, eu tenho que ir tudo para a esquerda. Não. A seta para cima significa que naquele momento todas as vias de trânsito dão para ir para a Ponta Rábida. Eu estou-vos a dar um exemplo. Quando está para baixo, é que vocês contam. Ok, tenho 3 setinhas para baixo, são 3 vias de trânsito. Eu tenho que ir mais à direita das 3. São 2 vias de trânsito para ir para a Espanha. Ok? Eu tenho que ir mais à direita das 2. Está percebido isto? É este, assim como vai existir estes. E este avisa-vos a saída. Ou seja, ainda vai surgir mais uma via, por isso é que a seta está assim, que é a via de saída. Estou a circular numa estrada nacional. Desculpa. Vou sair e vou passar a circular naquela estrada nacional em direção a Sesimbra. E depois, se quiser ir em direção a Azeitão, já é outra. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, é destinos da saída. E este ainda vai surgir. Ajuda-vos a selecionar a vossa via. Se estamos corretamente posicionados para irmos ou não para aquele determinado local. E quando a setinha está assim, não se esqueçam, ainda vai surgir. Ou seja, vocês estiverem, por exemplo, aqui, vocês dizem, tem que sucessivamente... Imaginem que vocês estavam aqui, ok? E perguntam, eu quero sair na próxima saída em direção à Espanha. O que é que vocês dizem? Eu tenho que passar sucessivamente para a via mais à direita. Não posso fazer diagonais. Eles dizem mesmo, sucessivamente. Ou seja, passo um e depois passo outro. Assim como se eu estiver aqui e quisesse ir para Setúbal, no caso de Montijo, então eu tenho que passar sucessivamente para a via à minha esquerda e depois mais a outra para a esquerda. Okay. Há uma que vai dizer aeroporto, pretendo seguir em direção ao aeroporto, e o aeroporto está na da esquerda de vez. E vocês vão ter que passar para a esquerda. Vamos haver várias situações em relação. Pronto, são sinais de seleção de vias. Como este também é. Estes já são seleções de via lateral, ou seja, estes aqui são colocados por cima da via. Ok? E estes aqui já são lateralmente, ou seja, muitas vezes fora dos rails. E aqui ajuda-vos a quê? Ok, eu quero seguir em direção à autoestrada no Mortrelo-Salvaterra, tenho que ir para a via da esquerda. Quero seguir em direção a Santarém e vou circular no IC10. Então vou na da direita. E aqui igual. Quero circular no IP3 em direção a Figueira da Foz, passo para a da esquerda. Quero ir em direção a Coimbra-Viseu, circulo pela da direita. Então, todos estes são sinais de seleção de vias.
Vou já dar os de zona e voltamos já atrás. Em relação aos de zona, pode até não dizer zona, mas a partir do momento que tem este adicional, esta parte aqui branca, ok? Mesmo que não tenha aqui escrito zona, vocês identificam como sinais de zona. Depois existe zona de estacionamento autorizado, portanto, é um sinal mais abrangente, não é só naquela via, mas sim naquela zona, ok? Zona onde o estacionamento é proibido. Zona onde o estacionamento é proibido. E atenção, ele é proibido entre as 8 e as 20. É permitido entre as 20 e as 8. Sai lá. Proibido entre este horário. Permitido fora este horário. Permitido das 20 às 8. Proibido das 8 às 20. Zona onde a paragem e estacionamento são proibidos. Zona de velocidade máxima limitada. Mais uma zona de 30, que é o novo este. Zona onde o trânsito é proibido. Zona onde o trânsito é proibido a veículos de mercadorias. Este é novo. Zona de emissões reduzidas. Ou seja, não podem circular veículos cujas emissões são superiores ao nível definido e tem que ter um painel adicional a dizer-me qual é esse nível definido. Ok? E depois os de fim. Fim de zona de estacionamento autorizado. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Fim de zona de estacionamento proibidos com limitação em relação à hora. Fim de zona de velocidade limitada. Fim de zona de todas as proibições impostas na zona. Ok? Fim de zona de 30 e fim de zona de emissões reduzidas. Ok? Para terminarmos, e estes também vão ser importantes, para terminarmos os sinais de prescrição específica, temos então os sinais de afetação de vias. Em relação aos sinais de afetação de vias, ok? Estes sinais vão ter uma particularidade. Ou seja, eles só são de afetação de vias porque dentro do sinal vai ter pelo menos um sinal daqueles que nós falámos anteriormente. Ou seja, ou vai ter um sinal de cedência de passagem. No caso que vocês estão a ver aí, tem 2 de obrigação. Ou vai ter um sinal de proibição, ou 2 de proibição. Ó, está, um de cedência. Este tem 3 de proibição. Ok? Isso são alguns exemplos. Este tem 1 de obrigação. Portanto, tem que ter. E por isso é que eles são sinais de afetação de vias. Porque existe pelo menos uma via de trânsito que está afetada por um sinal de regulamentação. Ou por um sinal de cedência, ou por um sinal de obrigação, ou por um sinal de proibição. Porque nós vamos dar ainda hoje, ok, sinais idênticos a estes, mas de outra cor, etc., em que lá dentro não vai ter, ou seja, sem isto. E não tendo isto, passam a ser sinais de indicação e informação que nós vamos ver daqui para um bocado. E vão ser sinais que nos vão indicar o número e sentido de vias de trânsito. Ou seja, eu fico a saber que existem, por este primeiro que vocês têm aí, que existem 3 vias de trânsito. No nosso sentido. Certo? A partir do momento que no final desses, que é de indicação e informação, é colocado pelo menos um sinal de regulamentação, ou um sinal de obrigação, ou um sinal de proibição, ou um sinal de cedência de passagem, certo? Deixa de ser sinal de indicação e informação e passa a ser um sinal de regulamentação, prescrição específica, afetação de vias. Porque existe ali uma afetação. Outra coisa importante que eu posso já falar, e vamos falar, ou vamos basicamente repetir, tem a ver com a cor. Esta cor do sinal, ou seja, ser branco com as setas pretas, ou ser azul com as setas brancas, ou ser verde com as setas brancas, vamos também indicar a via onde estamos a circular. Isto vai ser repetido, nós vamos falar isto várias vezes. Ou seja, neste momento, e perante a cor deste sinal, nós ou estamos a circular numa estrada nacional, ou estamos a circular num IC, que é um itinerário complementar. Como vocês já ouviram aí, IC5, IC10, é um itinerário complementar. Se o sinal fosse azul com as setas brancas, possivelmente nós estamos a circular numa autoestrada. Se o sinal for verde com as setas brancas, nós estamos a circular num
IP, itinerário principal. Portanto, isto também nos vai ajudar a identificar a via em que nós estamos a circular. Se é uma estrada nacional, se é um IC, se é um IP, se é uma autoestrada. Ok? Agora, vamos ao que diretamente tem que ser dado e falado aqui. Como é que vocês têm que interpretar este sinal? Que estamos a circular numa estrada nacional ou num itinerário complementar, que temos 3 vias de trânsito no nosso sentido e que existem ali 2 afetações, que é, se eu estiver a circular na via do meio, na via do centro, eu tenho que circular O que é que nós dissemos sobre o sinal de obrigação com uma velocidade lá dentro? Temos que circular a uma velocidade superior a 60. Ou seja, se eu for a circular na via de trânsito central, eu tenho que ir a 60 ou a mais. Se eu for a circular na via mais à esquerda, eu tenho que circular a 80 ou a mais. Certo? Uma pergunta. A mais até quando? Até quanto? Desculpem. Por exemplo, se eu for na da esquerda, tenho que ir de 80 a quanto? Qual é a máxima nesta via? Lembra-se o que eu disse? Pela cor da sinalização, isto ou é uma estrada nacional ou um itinerário complementar. Qual é a velocidade máxima nessas vias? Não é autoestrada. Por isso é que eu disse. Autoestrada, esse limite de 120 é autoestrada. Nestas vias, estradas nacionais ou itinerários complementares, a velocidade máxima é 90. Ou seja, eu aqui só posso ir dos 80 aos 90, aqui dos 60 aos 90 e aqui do 0 aos 90. Que é outra coisa que vocês têm que tirar também da cabecinha. Agora, também há uma coisa muito importante. Eu, se for a 90, qual é a via que eu tenho que circular? Toda a gente concorda com a Telma? O que é que eu disse na via mais à direita? Não. Eu tenho que circular em qual? Qual é a regra em Portugal? Eu tenho que circular por onde? Exatamente. Eu tenho que circular nesta. Independentemente da minha velocidade, eu tenho que circular na da direita. Quando é que eu posso utilizar as outras? O posicionamento na via nunca vai depender da minha velocidade. Porque a lei diz que eu tenho que circular na mais à direita. Então, porquê é que servem as outras? Se eu tiver um carro aqui à minha frente, eu posso ultrapassá-lo e para ultrapassá-lo eu tenho que praticar. Como passei para aqui, tenho que ir acima dos 60. Exatamente, Marta, para ultrapassar. É estas coisinhas mínimas que vocês caem que não faz sentido nenhum. Porque se nós temos que circular na mais à direita, numa autoestrada, vocês entram na autoestrada, se forem a 120, têm que ir na mais à esquerda? Não. Na autoestrada vocês metem na cabeça, a da direita é para os lentos e a da esquerda é para os mais rápidos. Não. A da direita é para todos e a da esquerda ou as da esquerda é para ultrapassar. Concluímos a ultrapassagem, voltamos à direita. Porque o nosso posicionamento de marcha nunca vai depender da nossa velocidade. Porque existe a regra de eu circular o mais à direita possível. É claro que eu posso também ter que passar para a da esquerda, não é muito normal num sítio destes com 3 vias, mas pode ser para mudar a direção à esquerda. Porque no caso de uma estrada nacional, ou de um itinerário complementar, ou de um IP, existem mudanças de direção à esquerda. Na autoestrada, não. A gente sai pela direita, depois tem aqueles cruzamentos desnivelados. Mas nas outras vias também é. Portanto, a Marta falou no ultrapassar, certo? Mas pode ser encostar-me à esquerda ou ir para a esquerda para depois surgir outra via. Não é o caso específico aqui, porque não faz sentido. Ok, vamos mudar a direção à esquerda e temos que ir acima dos 80. Não faz sentido, ok? Mas nesse tipo de vias, estradas nacionais e itinerários complementares, eu posso ter que ir à esquerda. Então posso mudar a direção à esquerda. Na autoestrada é que não, porque não existe. Certo? Então pode ser outra justificação para eu circular na esquerda. Certo? Não neste caso específico, derivado ao sinal e à velocidade que temos que praticar. Mas está entendido isto? São coisinhas mínimas. Só na interpretação do sinal, eu fiz questão de dizer que isto era um itinerário,
uma estrada nacional ou internar a complementar. Portanto, o 120 nunca fazia sentido falar em máxima. Ok? E ainda fiz questão de vos dizer, ok, então aqui na da esquerda é de 80 a 90, na do meio é de 60 a 90 e pus na da direita de 0 aos 90. Ou seja, quer dizer que eu posso ir a 90 na da direita. Eu fiz o desenho. Era só vocês estarem atentos e olharem para ali. Certo ou errado? Eu disse-vos isto antes de vos fazer a pergunta. É só tentarem... Isto é para vocês perceberem que nunca é mais uma pessoa recalcar e até fazer estas perguntas. Mas eu simplesmente podia dizer, olha, não estás... Vocês, nunca explicaste isto. Então vai lá à aula X e vê. Realmente está lá, de 0 aos 90. Então se eu posso circular na da direita, não existe limite mínimo porque não tem lá. Não circulo na autoestrada, não existe limite mínimo pela lei. Então eu posso ir do 0. O limite máximo pela lei que existe nesta via é 90. Então eu posso ir do 0 aos 90. Entendido? Percebido agora? Isto é só para vocês perceberem que tipo de interpretação é que vocês têm que fazer às vezes dos sinais. Por exemplo, este sinal, em condições normais, é supressão de via. Tínhamos 3 vias de trânsito e passámos a ter 2. Porquê é que este sinal é de afetação de vias? Porque eles estão a reforçar a ideia, ok, como a nossa via, a via da direita vai ser suprimida, eu ao mudar tenho que ceder a passagem, mas os veículos já estejam a circular. E é de afetação de vias porque está aqui este sinal de cedência da passagem. Ok? Assim como, por exemplo, este tem 3 de proibição. Se eu não tiver ninguém à minha frente, como eu tenho que circular na mais à direita, não posso ultrapassar a velocidade dos 60. Se eu for a ultrapassar um veículo que esteja à minha frente, eu não posso ultrapassar os 80. E os pesados, quer seja de mercadorias, quer seja de passageiros, não podem utilizar a via de trânsito mais à esquerda. Isto só são exemplos. Meninos, isto só são exemplos. Podem mexer outro tipo de sinalização de afetação de vias. Isto são os exemplos que eu escolhi, que estão no vosso livro e que estão em todos os manuais. Okay? Mas lá está. São só exemplos. Assim como neste caso, a afetação que existe é vocês saberem que não vão poder circular na via de trânsito mais à direita, porque aquilo é um corredor de circulação. Uma via de trânsito reservada a veículos de transporte público. Ou seja, excetuando naquelas 4 situações que eu falei há bocado, fora essas, vocês têm que ir circular por aqui. Certo? Entendido? Posso avançar? E temos que dar estes, porque vai-vos sair e eu tenho que concluir. Portanto, vamos passar. Terminaram os sinais de regulamentação. Ok? E passamos então para os sinais de indicação e temos os sinais de informação. Ok? Portanto, já estamos noutra classe. Indicação, sinais verticais de indicação e, neste caso, informação. Estacionamento autorizado e estacionamento autorizado, a única diferença é que este é com cobertura. Hospital e não hotel. O hotel vai ter a caminha. Ok? Não confundir. Já agora, perante o sinal do hospital, não se esqueçam que temos que evitar fazer ruídos. Portanto, é um local onde somos obrigados a moderar a velocidade e a evitar fazer ruídos. Sai lá isto. Portanto, não vai ser só... Este sinal é de indicação e informação, certo? O nome dele é hospital, mas também tem procedimento. O que é que eu devo fazer perante este sinal? Moderar a velocidade, evitar fazer ruídos. Sai. O tal quadrangular, eu vou fazer aqui e agora vou passar para trás. O tal quadrangular que eu avisei, não confundam este com o da obrigação. Portanto, se este sinal estiver à vossa frente e vocês estiverem aqui, não são obrigados. Nós podemos mudar de direção, A única coisa que ele vos diz é, a partir do momento que vocês entram naquela via, não podem voltar para trás, porque a via só tem um sentido.
só podem circular naquele sentido. Não há carros a circular em sentido contrário. Via de sentido único. Ou seja, do outro lado da via vai ter o quê? Um sinal de proibição. O sentido proibido. Portanto, não está a dizer que só tenha uma via de trânsito. Pode ter 2 ou 3 ou 4. São todas no mesmo sentido. Aquela via só tem aquele sentido. Não vem carros, regra geral, okay? Só se tiver alguém a circular contra a mão, não vem ninguém em sentido contrário. Portanto, não somos obrigados. E depois de entrar naquela via, nós podemos mudar a direção à direita, podemos virar à esquerda. Não somos obrigados a seguir na orientação do sinal. E vocês enganam-se. Atenção. Depois, via pública sem saída. Quer dizer que aquela via não tem saída. Quantos sentidos é que tem esta via pública? 1 ou 2? Quantos sentidos é que tem? Uma pergunta tão óbvia. É só vocês pensarem. E sai. Ó, Telma, se só tem um, como é que tu sais lá? É uma pergunta tão óbvia. Sai e vocês erram. E por isso é que eu a faço. E não consigo perceber. Se não tem saída, vocês entram. Depois como é que saem de lá? Não tem que fazer a inversão do sentido de marcha e saída. Então tem 1 ou 2 sentidos. Tem que ter 2. Certo? Mas sai e vocês ficam confusos. E ficam ali a olhar para o sinal e a pensar e a pensar. Entendido? Via pública sem saída. Obviamente tem 2 sentidos. Olha, este. Correntes de neve recomendadas. Sabem o que é isto de recomendadas? Não é obrigatório. Eu não, para passar para além do sinal, eu não sou obrigado. Não é o redondo azul. É recomendado. Eu devo circular com correntes de neve nas rodas motoras. Eu devo. Mas não sou obrigado. Assim como este. Velocidade recomendada, ou seja, velocidade máxima que o condutor é aconselhado a transitar. Eu posso ir a mais de 60? Posso. Posso ir a menos de 60? Melhor ainda. Agora, eu devo ir a 60 ou a menos. Velocidade máxima recomendada. Não é obrigatório. Passagem para peões, local exato da passadeira. Tem a passadeira marcada no chão e tem o sinal ao alto. Novo, passagem para ciclistas. Passagem desnivelada para peões, é uma passagem superior ou inferior. A primeira com acesso em rampa, a segunda com acesso em escadaria. Então, é uma passagem desnivelada, ou seja, não é ao mesmo nível da faixa de rodagem. Ainda faltam 10 minutos, deve chegar. Hospital com urgência médica, posto de socorros, oficina, telefone público, portanto, este é o público, ok? Posto de abastecimento de combustível, onde só temos o combustível, neste caso os normais, o gasóleo e a gasolina. Este já tem abastecimento para veículos a gás. E este já tem para o combustível normal, gasóleo, gasolina e elétricos. E este tem todos. Estão a perceber as diferenças, certo? Se estiver a ser rápido e não perceberem, eu volto atrás. Parque de campismo. Parque para reboques de campismo. Este é misto. Campismo e reboques de campismo. Caravanismo, ou área de serviço para autocaravanas. Sabem que eles agora saiu aquela lei que eles só podem pernoitar nestes parques. Se forem fora destes parques, são multados ou podem ser multados. Este sim, telefone de emergência, não precisa de moedinha. O outro vocês têm que ter dinheiro para poderem chamar. Obviamente este não. Pousada, alojamento local, pousada da juventude,
turismo rural, este sim, empreendimento turístico ou hotel ou motel, que vocês vão ver já a seguir. Alguns foram mudando agora de nome. Restaurante, café ou bar. Depois, local onde a paragem é para transporte coletivo de passageiros, local de paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros. E atenção a este, que tem sido muitas vezes. Não é este. Este é para paragem de veículos sobre carris. E agora este, que é o que tem o desenho de o pai e uma criança, é só para veículos afeto ao transporte de crianças. Portanto, transporte público afeto ao transporte de crianças. Portanto, o outro é para todos, transportes públicos, certo? Este é só para os afetos ao transporte de crianças. Paragem. Aeroporto, posto de informação, estação de radiodifusão, autoestrada, início, vamos ver já o fim daqui para um bocadinho, via reservada a automóveis e motociclos, que vocês vão nos dar mais tarde, é uma via equiparada à autoestrada, ok? Portanto, mas comecem já a meter os sinaizinhos, autoestrada e via reservada a automóveis e motociclos. Escapatória, que é aquele sítio ali que está ali a vermelho e branco, é o local onde, em caso de avaria, nomeadamente no sistema de travagem do nosso veículo, é um local onde nós temos lá, aquilo tem lá areia e imobilizamos um local para imobilizarmos o nosso veículo, para travar o nosso veículo. Portanto, não é um local para fazer merendas. Ok? Como sai lá. É um local, é uma escapatória. Em caso de avaria do nosso veículo, nós, nomeadamente no sistema de travagem, nós conseguirmos parar o nosso veículo. Por isso, não é por nada que isto está colocado nas descidas perigosas. Local onde, se quisermos, podemos inverter o sentido de marcha. Não é, ok, vamos chegar ali e temos que fazer aquilo. Não. É um local, ok, eu quero fazer inversão de sentido de marcha. Tenho ali um local apropriado para fazer. Ok? Portanto, inversão de sentido de marcha. Limites de velocidade. Este sinal está colocado na fronteira, que é para quem vem de Espanha ao entrar em Portugal, saiba. Limite máximo de velocidade dentro de uma localidade 50, fora de uma localidade 90, vias reservadas 100, autoestradas 120. Okay? Limites de velocidade. Identificação do país. Depois, praticabilidade da via. Como vocês estão a ver aí, este sinal é utilizado muitas vezes na Serra da Estrela, em que existe este sinal e depois no número 1, 2 e 3 eles colocam outro tipo de sinalização, que é, por exemplo, se está aberta, se está fechada, se é permitida a circulação, se é obrigatório utilizar ou não correntes de neve, ou seja, eu acho que tenho aqui. Exatamente. Estão a ver? Eles depois colocam outro tipo de sinalização. Tá? Se vocês já sabem, aqueles que eu perco mais tempo são os mais importantes e são normalmente os que nos acabam por ser questionados em termos de exame. Por exemplo, aqui já temos aqui outro tipo de colocação. Depois, os tais que eu vos falei são em tudo idênticos, excetuando a parte da cor, são em tudo idênticos aos que nós demos lá em cima há bocadinho do afetação de vias. Só que a diferença é que não está lá. Se vocês olharem para este sinal, e se eu simplesmente as desenhassem aqui um sinal de proibição, um sinal de obrigação, um sinal de cedência dentro deste sinal, já saltava daqui desta classe indicação e informação e já passava a ser da afetação de vias. Ok? Como vocês estão a ver aqui, os que estão aí não têm nada lá dentro. Ou seja, então são de indicação e informação. E todos eles têm o mesmo nome. Número e sentidos de vias de trânsito. Atenção, número e sentido de vias de trânsito. Não é número e sentido de faixas de rodagem. Lembrem-se, faixa de rodagem, a regra geral é uma, e a faixa de rodagem tem várias vias de trânsito. Isto é o primeiro erro que vocês fazem. Todos eles, número e sentido de vias de trânsito. Aliás, sai este, o que tem uma setinha só para cada lado. Esperem aí que eu vou... Ok, estamos quase a terminar. Este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. Número e sentido de vias de trânsito. Todos eles. Tenho 3 vias de trânsito no meu sentido. Tenho 3 vias de trânsito no nosso sentido.
temos esta faixa de rodagem tem 4 vias de trânsito, 2 no nosso sentido, 2 em sentido contrário. Esta faixa de rodagem tem 2 vias de trânsito, uma no nosso sentido e outra no sentido contrário. Aqui é o tal de supressão de via de trânsito, então já não é número e sentido de vias de trânsito, mas sim o supressão, o retirar de uma via de trânsito. Ok? Depois temos o sinal que é o único que não é azul, o de via verde, que é um sinal de informação, indicação, informação. Depois, aquelas indicações novas e sinais novos que existem em termos de via manual, que é quando temos o homenzinho, portanto, para escolhermos a portagem. Via manual automatizada, via card. Centro de inspeções, que eles já há bastante tempo, são mais um bocadinho que é pessoa, disseram que ia mudar, mas ainda continua a maior parte a dizer que é inspeção periódica obrigatória. Eles iam mudar para ITV, Inspeção Técnica de Veículos, para não ser confundido com o Instituto Português de Oncologia. Ok? Portanto, pode, entretanto, ser mudado e alterar. Ok? Para já, continua a ser inspeção periódica obrigatória. Ou então, inspeção técnica de veículos. Centro de inspeções. Túnel, local de um túnel. Depois, fim da recomendação do uso de correntes de neve. Fim da velocidade máxima recomendada. Fim da autoestrada. Fim da via reservada a automóveis e motociclos. Fim do estacionamento autorizado. Fim de túnel. Velocidade média controlada. Velocidade instantânea, que é este que aparece quando existem aqueles radares fixos. Velocidade instantânea. Lance com cobrança eletrónica de portagens. Igual. A direção. Igual. Fim. Muito importante, que é novo. Zona de residencial ou de coexistência. Vai-se começar a ver muito este sinal. Já falámos, certo? Nele. Na primeira semana, no MSR, correto? Velocidade dentro de uma zona de coexistência, velocidade máxima 20 km por hora. Zona onde coexiste ao mesmo tempo veículos em circulação e peões, onde a prioridade é do peão, certo? E onde um veículo não pode atingir uma velocidade superior a 20 km por hora. Zona residencial ou de coexistência. Fim. Zona residencial ou de coexistência. Depois, estes novos itens, basta ver só agora estes. Lomba redutora de velocidade, que é aquelas lombas colocadas para reduzirmos a velocidade. Agora já tem um sinal a informar das mesmas. Área de paragem de emergência, que pode ser assim ou assim. Ok. Pronto. E depois, saída de emergências. Isto utiliza-se muito nos túneis. Se forem para o túnel do Marão, tem lá a indicar-nos qual é a saída de emergência, etc. Pronto, estes também já não são. No caso do túnel tem lá, percebem? Estão a 100 metros da saída de emergência, estão a 150 metros, que é para, pronto, se houver algum tipo de avaria ou que nós deslocarmos para a saída de emergência. Está? Acabámos mesmo hoje, foi sempre a dar-lhe também. Dúvidas em relação a isto? Já chega? Amanhã há mais, não é? Estudem. Atenção. Se tiverem dúvidas, não façam a avaliação. Não há problema nenhum. Amanhã podem fazer na mesma aula da manhã. E na quarta-feira, por exemplo, fazem. Ok? É uma aula complicada. Se quiserem esperar até pela gravação, esperem pela gravação para verem a aula. Para reverem a aula e fazerem. Não há problema nenhum. Não é por atrasarem uma aula que vai haver muitos dias para recuperarem. Ok? Certo? Segunda palavra-chave, número 99. Ok? Pronto. Se não tiverem mais dúvidas, despeço-me. Alright? Até amanhã. Bom jantar.